Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo que realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pela página do Facebook Espiritismo Brasil, Chico Xavier, e também pela minha página do Instagram, paulo_Sampaio. Deixando aqui o nosso abraço fraterno a todos aqueles que acompanham esses estudos em outros dias, que não o fazem aqui conosco online, né? Hoje, dia 26 de outubro de 2022, com muita alegria vamos iniciando aqui o nosso estudo, desejando muita paz a todos que aqui comparecem, né? Já estão conectando para estudarmos juntos. Nosso boa noite aqui a todos que estão chegando, a Fátima Marcaça Baldo, querida amiga, Douglas Rodrigues Florencio, a Deise Florencio, Cláudia Gonçalves, Fernanda Santana, Zuleide Carvalho e tantos outros amigos e amigas que estão aqui conectados, né? Aqui pelo Instagram também a nossa amiga Evani. Nós vamos estudar hoje, pessoal, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo muito importante, é o capítulo mais longo do Evangelho, porque, afinal de contas, ele trata de um assunto, né, que nos diz muito respeito, que é sobre a dor, sobre o sofrimento, por que nós sofremos, por que nós enfrentamos tantas vicissitudes na vida. Então é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Inclusive já sei que nós não vamos conseguir estudar todo esse capítulo hoje. Creio que nós vamos estudá-lo em dois momentos, né? Hoje e na próxima semana, se tudo transcorrer bem, né? Nossa boa noite aqui a Maria Helena Butião, também nossa querida amiga, todos os amigos que foram conectando aqui conosco, Maria Luísa Tavares, Simone Otávio, a Maria Luísa dizendo: paz e bem, senhor Paulo, que bom, não sabia onde encontrar o senhor, assistir de vez passada e foi maravilhoso. Que bom, Maria Luísa, fico feliz, viu? Muito bem-vinda, muito obrigado pela sua gentileza, fico muito feliz. A Carmen Maria, Verônica Oliveira, Iracema, muitos amigos, Sebastiana Salgado, todos desejando muita paz, né? Muito bom, viu, pessoal? Muita paz a todos vocês também. E nós, então, rogamos, como sempre, a Jesus, o nosso Mestre, a inspiração, não só a mim, mas a todos nós, porque vocês que acompanham, compartilham comigo esse estudo, também serão inspirados a colocar em prática aquilo que a gente estuda e aprende aqui com essa doutrina, né? Então que Jesus nos inspire, nos envolva em sua santa paz, para que tenhamos aqui alguns minutos, né, uma horinha aí de estudos bem agradável e proveitosa para todos nós, né? É o que nós desejamos. A Beth Oliveira também, tudo bem, Beth? Rosana Sade, muito bem-vindos, viu? Vamos começando então. Capítulo 5, se alguém quiser acompanhar com o livro, eu vou lendo alguns trechinhos, né? E nós vamos desenvolvendo alguns comentários, e fica também a possibilidade de algumas perguntas, né? Algumas dúvidas que vocês tiverem, podem registrar também, a gente tenta, dentro do possível, responder, né? Então vamos lá. Kardec vai começar o capítulo. Tudo bem, Rosana? Boa noite. A Regina também, Matias, que legal, muito bem-vinda, viu? Pedindo orações, né, para a família. Sempre no final, Regina, a gente reserva aí uns minutinhos, né? Fazemos sim uma oração por todos necessitados, por todos que pedem, por todos nós que também precisamos, né? Boa noite, Eliane, bem-vinda, viu? Rosiane Veiga,
Vamos lá então, pessoal. Capítulo 5, logo no versículo 1, Allan Kardec, como de costume, né, em todos os capítulos, ele apresenta um trecho do Evangelho da Bíblia, né, para ele fazer o estudo sobre aquele texto. Então ele coloca um trecho aqui do Evangelho de Mateus, que está dito assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Muito interessante, né, essas bem-aventuranças, deixando claro, né, que quando Jesus diz bem-aventurados, é como se ele dissesse felizes daqueles, né? Então aqui nós percebemos, meus amigos, que Jesus faz algumas promessas, né? Ele promete uma forma de recompensa após essa vida de lutas, de tribulações, né? Ele está prometendo para aqueles que bem suportarem as provas, né? Ele promete uma recompensa. Só que aí Kardec analisa muito bem que essa recompensa vai acontecer na vida futura, ou seja, na vida espiritual. Porque a gente percebe que muitas pessoas sofrem durante uma vida inteira. Então, se a gente pegar as palavras de Jesus e pensar, mas quando que essa pessoa foi bem-aventurada? Ela sofreu a vida inteira. Então, as palavras de Jesus devem ser entendidas para após esta vida carnal, né? Após a desencarnação, chegando de volta ao mundo espiritual, nós encontraremos a recompensa para todas as dores que foram bem suportadas, né? Mas aí a gente poderia desde o início já perguntar, por que Deus permite a dor, né? Muitas pessoas perguntam isso, por que tanta dor na Terra? Por que tantas aflições? Por que tanto sofrimento? Tem alguma utilidade a dor, o sofrimento? É isso que nós vamos ver nesse capítulo 5, tá bom? Começando a entender isso então, logo no capítulo 3, Kardec diz assim, agora o comentário é de Allan Kardec, tá, pessoal? Ele diz assim: entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, né, Deus, necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus, lógico, né? Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Veja que lógica de Kardec, né? Logo, aí ele conclui, as vicissitudes da vida, né? As dores, as doenças, os problemas da vida, derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Olha que raciocínio lógico de Kardec, né? Ele está concluindo que todas as nossas dores, pessoal, isso aqui é muito importante, tudo aquilo que a gente sofre na vida, quaisquer aflições, dores, né? Angústias, problemas, tudo que a gente sofre provém de duas causas, duas grandes causas. E Kardec diz que se Deus é justo, essas causas hão de ser justas, né? Não vai ser por acaso, não vai ser aleatoriamente, deve ser uma causa justa. E aqui ele começa as explicações para as nossas dores, né? Então, ele começa dizendo que as causas das nossas dores ou estão, vejam bem, ou estão na existência atual, nesta vida que estamos vivendo aqui na Terra, as causas estão aqui nesta vida, ou as causas estão em existências passadas, das reencarnações vividas antes, tá bom? E aí nós vamos começar a ver agora
que Kardec vai explicar sobre as causas atuais das aflições, tá bom? Boa noite a todos, viu? Que estão aqui já conectados, quantos amigos e amigas foram chegando, né? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Com muita alegria que percebo aqui a presença de todos vocês. Então vamos lá, agora ele começa a analisar as causas atuais. Ele diz assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Vejam bem, tudo que a gente sofre na vida, de duas espécies. Ou, se preferirem, né, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir, diz Kardec. Uma delas tem sua causa na vida presente, como comentamos, e outras fora desta vida. Remontando à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á, vejam bem o que ele diz agora, que muitos dos nossos males são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Olha só, aqui já começa a desvendar o mistério das nossas dores, das nossas aflições. Porque ele está dizendo, pessoal, que a maioria dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, tem a sua causa na nossa existência atual. Tem a ver com as nossas escolhas, vejam bem. Porque ele disse aqui, consequência natural do caráter e do proceder. Quer dizer, nós já sabemos que nós somos espíritos imperfeitos, certo? Nós não temos a perfeição ainda. Nós lidamos com muitas, imperfeições. E se nós somos imperfeitos, como nós admitimos que somos, nós erramos muitas vezes. Não é natural isso? Então o que acontece? Nem sempre as nossas escolhas são as melhores. A gente faz escolhas equivocadas. A gente escolhe mal. A gente toma atitudes infelizes na vida. E aí o que acontece? Nós vamos sofrer as consequências das nossas atitudes. Porque Deus, que é muito sábio, Ele não fica fiscalizando cada uma de nossas ações. Ele não fica assim, deixa eu ver lá o Paulo, hoje ele fez tal coisa errada, eu vou colocar um castigo para ele. Não é isso. Deus, na sua sabedoria infinita, Ele criou leis muito sábias e perfeitas. E essas leis vão reger a nossa vida moral e a nossa vida física também. Assim como Ele criou a lei da gravidade, por exemplo, que é uma lei natural da matéria, a lei da gravidade é a mesma em todos os pontos do planeta Terra. A lei da gravidade funciona, vai atrair ao centro do solo. Agora, Ele criou também leis morais. Aí é que está o detalhe. As leis morais estão em nós, em nossa consciência. Todas as vezes que nós agimos em desacordo com essas leis, a nossa consciência registra a nossa ação infeliz e vai nos dar uma consequência para essa ação que nós tivemos. Então, por isso que advém daí as dores, os sofrimentos. Não é castigo, vejamos bem isso. Não é castigo. Porque Deus faz isso para que a gente não continue errando indefinidamente. Senão a gente continuaria errando sem um termo, sem um fim. E só errando a gente só sofreria. Então Deus coloca leis que vão nos controlar, para que a gente não exceda muito no erro. E Kardec diz que a maioria das nossas dores, a maioria das causas das nossas dores estão na vida atual. Nós vamos ver alguns exemplos agora, tá? Deixe-me ver apenas se tem algum questionamento aqui, alguma colocação para a gente tentar interagir aqui com vocês. Muito boa noite a todos, viu? Fico muito feliz com a presença de todos, quantos amigos e amigas aqui estudando juntos, de vários lugares, Sete Lagoas, aqui Auresina, vários lugares aqui presentes de todo o Brasil,
Vamos ver se tem a Leonora. Ah, não, Leonora dizendo aqui, né, que a graça, o amor e a paz do Cristo estejam conosco nesse momento de aprendizado. Assim seja, Leonora, muito bom. Deixa-me ver se tem alguma... muito bem, Loiva, já adiantou, né? Capítulo 5, para aqueles que foram chegando depois que tínhamos iniciado, estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Que fala de bem-aventurados os aflitos. Então vamos à frente aí. Agora, nós vamos ver aqui, meus amigos, alguns exemplos que Kardec dá por que a gente tem, que a gente sofre devido a causas que estão nesta vida atual, nesta existência. Ele coloca assim: muitos casais, por exemplo, reclamam de uma união que não é agradável, não é boa, um relacionamento conjugal, né? Quaisquer casais reclamam que não estão com a pessoa ideal, que não convivem bem, não tem uma relação amorosa. Kardec diz, se analisar lá no passado dessa existência, tá? Não estamos falando de vidas passadas. Se esse casal analisar um tempo atrás, quando decidiram se unir, né? Pode ser que muitas vezes, muitos casais se uniram por outros interesses que não pelo amor. Se uniram por interesses materiais, né? Se uniram por atração física apenas, né? Então, assim, se o motivo não foi por amor, por afinidade verdadeira, quando passam esses outros interesses, quando terminam os outros interesses, não vai sobrar um bom relacionamento, porque não tem amor entre eles, né? Aí de quem eles vão reclamar que não tem a pessoa ideal ao seu lado? Deles mesmos. As escolhas foram dos próprios. É isso que Kardec quer chamar a atenção. Muitas vezes a gente sofre por causa das más escolhas que fizemos, né? Vamos dar outro exemplo, que esse aqui é bem forte. As doenças. Todos nós, em geral, sofremos de alguma doença, ou atualmente, ou já tivemos, mas todos estamos sujeitos, né, às enfermidades. E Kardec analisa muito sabiamente que muitas das nossas doenças têm a sua causa em nós e na existência atual. Porque ele analisa quantas vezes nós usamos de intemperança. O que é isso? Nós somos violentos, agressivos, nós temos desequilíbrios emocionais de raiva, de ódio, aquela pessoa irritada. Quando esse comportamento é repetitivo, é constante, isso gera doença. Aí, a hora que surge a doença, vai reclamar de Deus? Não pode. A causa está em quem agiu em desequilíbrio, né? Excessos, por exemplo. Quantos excessos nós cometemos? Excessos alimentares, excessos nos vícios, né? Na bebida, no fumo, excessos de sentimentos desequilibrados. Vejam só um problema. Tem pessoas que carregam mágoas, né? Não é uma crítica que estamos fazendo, é uma análise. Tem pessoas que não conseguem perdoar. E aí vão carregando aquela mágoa, aquele ressentimento, não consegue se libertar da mágoa. Aí passa uma semana, um mês, um ano, e vai indo, essa mágoa vai sendo arrastada. Pessoal, uma mágoa arrastada por longos anos vai afetar o corpo. Pode gerar uma doença de graves proporções, um câncer, por exemplo. Aí a pessoa, a hora que tem a doença, ela vai dizer, meu Deus, por que comigo? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Não é assim que as pessoas dizem? E a pessoa não vê, não analisa que foi ela, com o seu sentimento em desequilíbrio, que gerou essa doença. Se essa pessoa tivesse escutado a voz do Cristo, perdoai os vossos inimigos. Pedro perguntou, 7 vezes, Senhor? Não, 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente. Então, se a gente ouvisse mais o Evangelho, a voz do Cristo, os ensinos que Jesus deixou, a gente não sofreria tanto.
Então, para a gente perceber isso que Kardec está chamando a atenção, tudo bem, não são todos os casos, mas é uma maioria, que estão as causas aqui no presente, na vida atual. Por exemplo, outra situação, quantos pais reclamam que os seus filhos adolescentes, né, jovens, não correspondem às expectativas dos pais, não são responsáveis, não estão compromissados com o trabalho, com o estudo, não têm uma boa educação, eles reclamam, estão infelizes com os filhos. Então Kardec diz, analisa, volta lá atrás no tempo, quando esses jovens eram crianças na primeira infância, como foi a educação dada a eles, que era a responsabilidade dos pais? Será que não terceirizaram a educação? Será que não negligenciaram através de dar bens, presentes, para suprir a falta, a presença ali junto deles? Então é isso. A gente reclama de muitas coisas que nós somos os verdadeiros responsáveis. É uma realidade, meus amigos, né? E essa questão, muitos desses problemas a gente consegue reverter. Se a gente mudar a atitude, por exemplo, uma pessoa que tem um vício, né? Ela tem uma doença por causa do vício, da bebida, do cigarro, quaisquer vícios, né? De sentimentos descontrolados. Se essa pessoa modifica esse vício, se ela vence nesse vício, ela pode começar a caminhar para uma condição melhor de saúde. Então, para a gente perceber que tem muitos problemas que ainda estão sob o nosso controle. A gente ainda tem domínio sobre esses problemas. A gente ainda pode reverter muitas dessas situações, não é? Então, fica claro esse primeiro ponto, né? Causas atuais das aflições, chamou Kardec. Lá no tópico, item 4. Causas atuais, quer dizer, os problemas que estão na existência atual, tá bom? Agora nós vamos ver as causas anteriores das aflições, causas que estão em outras existências, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro isso? Tem alguma dúvida? Olha que legal, a Giovana também aqui, Penteado do Canadá, muito legal, bem-vinda, Giovana. Muitos amigos e amigas aqui de várias localidades, né? Roraima, Boa Vista, né? Que bom. Muito bem-vindos a todos vocês, viu? Tá claro então, Deise? Que bom. Vamos agora seguir então para o item 6, tá bom? No tópico 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai comentar da seguinte forma: mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, né, o ser humano, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Vejam que interessante isso. Então Kardec está dizendo que, né, algumas situações nós já vimos que nós somos os responsáveis diretos. Nós é que agimos de uma maneira que provocou essas dores, essas aflições. Mas ele lembra aqui que tem situações aflitivas da vida que surgem na nossa vida como uma fatalidade, não é? A gente não fez nada para merecer aquilo, pelo menos nesta existência, e aquele problema desaba em cima de nós, né? Esclarecendo um ponto aqui, meus amigos. Fatalidade em doutrina espírita, em sentido geral, não existe. Se a gente pensar assim, tudo é fatalidade, não é esse pensamento. Porque nós temos livre-arbítrio. As coisas não podem estar todas pré-determinadas, entenderam? A gente não é um robozinho que encarnou-se aqui na Terra para sofrer tudo numa sequência. Isso aí já estava previsto, isso aí é karma. Não, a gente modifica as coisas durante o curso da vida. Mas eles estão dizendo aqui, né, que algumas situações
provas que eles chamam de natureza física. Nós vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Essas apenas são fatalidade. Vamos dar um exemplo. Uma família bem estruturada, uma família que cria os filhos com uma boa educação, com uma boa moral, uma família responsável, que procura viver bem, harmoniosamente, respeita o próximo, tudo tranquilo. De repente, essa família acontece a desencarnação de um jovem, um filho desse casal, por exemplo, um filho jovem desencarna. É uma fatalidade. Por que com essa família tão bem estruturada? O que eles fizeram para merecer isso? É isso que Kardec está dizendo aqui. Essa causa não está na existência atual, não fizeram nada para merecer a separação rápida de um ente querido, porque a morte não se espera que aconteça na idade da juventude, não é o mais comum, né? Nós sabemos que a gente vive até uma boa idade, até a idade mais idosa, né? Então, quando desencarna um jovem, é uma fatalidade para a família. E essa fatalidade, então, tem a sua causa lá nas existências passadas. Para a gente compreender que não é por acaso que aquilo aconteceu. Porque às vezes a gente se revolta, né? Os pais não aceitam, reclamam com Deus, se revoltam. Por que, se nós somos uma família boa? Por que Deus permite isso? Mas lá, se pudessem ver as existências passadas, veriam que certas atitudes geraram essa necessidade de desencarnação precoce. Essa desencarnação precoce não é castigo, não é por acaso, estava prevista antes da reencarnação desses familiares. Antes de reencarnar, já sabiam que iriam ter a separação desse espírito que desencarnaria em tenra idade. Entenderam que isso faz parte da lei de causa e efeito. Isso teria consequências lá nas existências passadas. As causas, melhor dizendo, estariam no passado. Outro exemplo, para ficar muito claro, meus amigos. Uma criança nasce com doença grave, com uma enfermidade, nasce com uma deficiência física, nasce com uma alienação mental. Como entender isso? A medicina vai querer explicar por fatores biológicos, genéticos, né? Através da ciência, mas será que Deus ia permitir um erro? Ia permitir que aqueles daquela família sofressem dessa forma, enquanto que em outros lares nascem as crianças saudáveis? Não, jamais. Tudo está dentro de uma perfeita ordem. Essas crianças que nascem com algum problema são espíritos que já viveram antes, não esqueçamos disso. Trazem necessidades reencarnatórias, trazem compromissos de existências passadas, que vão refletir às vezes desde o nascimento. Deus é justo, Deus é amoroso, Deus jamais permitiria uma criança nascer com uma deficiência, com uma doença, se isso não tivesse um propósito, uma necessidade, uma causa justa. É isso que Kardec está analisando. Essa causa não está na existência atual. Aqueles pais não fizeram nada hoje. Mas nós não estamos vendo as existências passadas. O que aconteceu nas vidas passadas? Entenderam isso? Para a gente compreender que muitas dores nos acometem na vida atual que têm suas causas lá no passado. Passado reencarnatório. E aí, se a gente pudesse ver, a gente compreenderia o quanto Deus é justo e misericordioso, porque a gente enfrenta muito menos dores do que deveríamos, se fosse analisar tudo que já fizemos, né, no passado.
Tudo bem também até aí, pessoal, sobre essas causas anteriores das aflições? Obrigado, Vanessa. Está dizendo aqui, explicou, ótimo, que bom, fico feliz. Vamos ver se tem mais alguma colocação. Aqui também dizendo de Recife, muito legal. Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui, alguma pergunta. A Maria Luísa Tavares dizendo, né? Mas no caso de meu irmão que teve seu filho desencarnado de forma brutal e ele tem um ódio de sua ex-esposa, responsabilizando-a pelo acontecido, e entre parênteses, né, e teve mesmo, como ele poderia esquecer isso, perdoar? Então, são situações difíceis, né, Maria Luísa? Teve o filho desencarnado de forma brutal e tem um ódio que acha que a esposa, né, teve alguma responsabilidade aí. Essas situações difíceis, Maria Luísa, que a gente vê muito na Terra hoje, né, são aqueles espíritos que trazem, né, é justamente isso, trazem os compromissos do passado, se desentenderam lá nas existências passadas, voltaram para se reajustar, voltaram para enfrentar junto as provas da vida e muitas vezes não conseguem, né, Maria Luísa? Muitas vezes, apesar de Deus reunir no mesmo lar, né, para que eles se reajustem, para que eles passem a transformar o ódio em amor, muitas vezes não conseguem. E aí acaba, né, culpando um ao outro, se agredindo, se desentendendo, porque às vezes o filho, pode ser, eu não sei os detalhes, mas pode ser que a morte dele estivesse dentro de um planejamento reencarnatório. Então, de que adiantaria culpar a outra pessoa, né? Não sei aqui os detalhes, mas se não houve uma negligência, né, pode ser que estivesse dentro de um planejamento reencarnatório, entendeu? Então, por isso que Jesus fala sempre em perdão, né? Para que a gente não se agrida tanto, não acuse tanto o outro, não transfira responsabilidades, né? Mas são situações, Maria Luísa, que a gente vê na Terra, né? E muito provavelmente eles vão voltar juntos para a nova existência, vão voltar até aprender a conviver de forma mais saudável, né? Vamos ver se tem mais alguma colocação. Que legal, Rio Branco do Acre também, Recife, já vi aqui, né? Vários lugares do Brasil, muito bom, né? A Auresina dizendo que está claríssimo, como sempre, que bom, obrigado, Auresina. Então, a Denise dizendo, eu também acho isso, vivo me perdoando, né? A gente precisa trabalhar esse perdão ao outro e a si mesmo também, né? Como a Eliane coloca, conhecer a si mesmo e o restante será dado por acréscimo. Legal. O que mais aqui? Que bom. Helena Maria dizendo que tá bom. Sobradinho, Rio Grande do Sul, Adileta Nascimento, bem-vindos. A Dercy também. A Daí de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Muito legal. Que bom. Então a maioria está dizendo aqui que entendeu, que está claro. Vamos à frente então. Agora nós vamos para o item 7, tá bom? Quem tiver com o livro, eu estou seguindo uma sequência aí, pegando os tópicos principais, né? Algum detalhe de cada tópico aí, tá bom? No item 7, Kardec vai comentar assim. Oi, Nando, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Kardec comenta assim no item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, né, o ser humano, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. É a lógica. É isso que comentamos, né? A gente vai sofrer as consequências do mal que fizemos para outro. Aqui a gente poderia chamar isso de pena de talião. Vejam bem, então um detalhe bem importante. Pena de talião é aquela que diz assim, olho por olho, dente por dente, né? Que Moisés aplicava isso à sua época.
Mas o ser humano não tem direito de usar a pena de talião, só Deus poderia aplicá-la. Quer dizer, a gente poderia sofrer o mesmo que nós fizemos outros sofrer, poderia. Mas como a lei de Deus é lei de amor, Jesus veio ensinar isso, né? Jesus chamou Deus de Pai, vocês recordam? Deus é o Pai, ele falou Pai Nosso, né? Ensinou a oração, nos dizendo que Deus nos ama incondicionalmente. E o apóstolo Pedro, relembrando também, ele registrou na sua primeira epístola, ele registrou uma fala de Jesus que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Vejam que bonito isso. Isso quer dizer, meus amigos, que nem sempre a gente precisa sofrer na mesma proporção que nós fizemos o outro sofrer, porque isso é expiação. A gente faz o mal, a gente sofre algo semelhante, para aprender que aquilo não é bom. Mas Deus é tão misericordioso conosco, que se nós decidirmos a reencarnar com o propósito de fazer o bem, Ele ameniza nossas dores. Ao invés da gente sofrer na mesma intensidade, a gente vai sofrer bem menos. Vou dar um exemplo bem prático. Uma pessoa assassinou a outra numa existência passada. Pela lei de causa e efeito, a gente teria que reencarnar, essa pessoa que matou a outra, reencarnar para ser morto também de forma violenta. Isso é pena de talião, né? Mas se esse que tirou a vida no mundo espiritual aprende o quanto é importante ser bom, se arrepende do seu ato, reencarna com bons propósitos de ser caridoso e começa a viver a vida fazendo caridade, trabalhando em prol do semelhante, ele não necessariamente vai morrer de morte violenta. Ele pode, de repente, apresentar uma doença cardíaca, por exemplo. Não estou querendo dizer que doença cardíaca significa, né, que tirou a vida do outro. Não, jamais. Estou dizendo que poderia ser uma possibilidade, para vocês entenderem que nem sempre a gente vai sofrer na mesma proporção. Por isso, a importância que o Espiritismo fala da caridade, né? O nosso lema deveria ser caridade, sempre. Sermos úteis ao semelhante, fazermos o bem, tudo que nós pudermos fazer de bom ao semelhante, nós estamos fazendo para nós mesmos. Ameniza as nossas dores, né? Alivia as nossas expiações. Então é isso que Kardec diz, né? Que a gente sofre a consequência, mas a gente faz essa ligação aqui com a epístola de Pedro, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados, para a gente entender que nem sempre vamos sofrer na mesma intensidade, tá bom? E continuando aqui no item 9 agora, Kardec diz assim: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Olha que interessante isso que Kardec fala agora. Muitos sofrimentos, muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Isso aqui, meus amigos, é muito importante para a gente não julgar o outro. Vou dar um exemplo bem prático. A gente vê uma pessoa aqui com uma deficiência física. Um exemplo apenas, pode ser em vários casos, tá? A gente vê uma pessoa com uma deficiência física. A pessoa que conhece um pouco de lei de causa e efeito, né, de doutrina espírita, poderia perguntar o seguinte: o que fez essa pessoa para merecer essa expiação? O que será que ela fez nas existências passadas para ela estar hoje com essa deficiência física? Não é uma pergunta que às vezes é feita por quem sabe da lei de causa e efeito? E o que Kardec disse aqui, meus amigos? Nem todas as dores são expiação. Olha que importante. Ele tem uma frase belíssima que ele diz assim:
toda expiação serve de prova, mas nem toda prova é expiação. Olha, vamos traduzir isso. A gente renasce aqui com um problema, né, com uma expiação do passado. A gente nasceu, vamos pegar esse exemplo mesmo, essa pessoa com uma deficiência. Vamos supor que fosse uma expiação, supondo, tá? Porque pode ser só prova. Vamos supor que essa pessoa com deficiência física está sofrendo a consequência do mal praticado no passado. Isso é expiação. Agora, essa pessoa com deficiência, como que ela lida com essa deficiência física? Entenderam? Como ela reage diante disso? Ela se mantém resignada, com fé em Deus, feliz, vivendo a sua vida normalmente, buscando forças em Deus para enfrentar a limitação física? Ou ela é revoltada, é insubmissa, não aceita isso, perde a confiança em Deus? Qual é a atitude dessa pessoa que enfrenta essa dor aqui? Vocês entendem isso? Essa pessoa que sofre uma expiação também passa pela prova de ver como ela lida com a expiação. Então ela pode enfrentar a expiação e ser reprovada na prova de lidar com essa expiação. Então é isso que Kardec falou, toda expiação serve de prova, que foi esse caso. Mas nem toda prova é expiação. Supondo que esse deficiente físico fosse um pedido, porque às vezes, meus amigos, o espírito pede para nascer com alguma limitação física. Às vezes ele não fez nada de errado no passado para acontecer isso. Tem espíritos que são tão corajosos que pedem uma limitação justamente para avançar espiritualmente, para mostrar que ele vai ser resignado, que ele vai ter fé em Deus, para ajudar a família a ter mais amor, ter mais entrosamento, cuidar dele ali com mais atenção, para unir a família de repente. Então esse espírito pediu uma prova, ele não é expiação. Entenderam? Se é uma prova, não é expiação. Então nem todas as provas são expiação. Olha que belo isso. Então, queridos amigos, muito cuidado quando a gente ver alguém que está enfrentando uma dor na vida, uma vicissitude, para que a gente não fique a pensar o que fez essa pessoa no passado. Às vezes não fez nada. Às vezes ela pediu essa prova, tá? E isso é muito importante para a gente não julgar o semelhante, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação, né? Oi, Rosilene também chegando aí, né? Bem-vinda, viu? A Leonora dizendo, o entendimento nos dá sabedoria e a sabedoria nos dá o discernimento para distinguir o certo do errado e o bem do mal. Muito bom, Leonora, é isso mesmo. O entendimento, né, leva a essa sabedoria. E a sabedoria dá o discernimento, é uma coisa que gera a outra, né? Muito bem colocado. Por isso que é importante, né, como a Leonora coloca, nós buscarmos conhecer essa doutrina maravilhosa, né, como aqui estamos estudando. É muito importante isso. Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende as leis divinas, a gente entende o quanto Deus é justo, o quanto Deus é bom, né? A Helena Maria dizendo, não podemos julgar as outras pessoas, é justamente, né? Não julgueis para não ser julgados. A Fátima Baldo coloca, o espírito pode ter uma limitação para a mãe aprender a lidar com isso. Sim, entenderam? Foi como comentamos, isso mesmo, Fátima. Às vezes essa limitação está em favor de ajudar outro, né? Para ajudar outro a se dedicar ali, a desenvolver habilidades. Então, às vezes, não envolve só a própria pessoa, envolve o contexto familiar, né? O Nando dizendo aqui, Jesus disse para que se tivermos condições, amenizar as aflições do próximo. É isso. Porque a hora que a gente aprende, né, com lei de causa e efeito, né, Nando e amigos, às vezes a gente tem pessoas que dizem assim,
deixa a pessoa sofrer, porque isso aí são as provas dela, são expiações, tem que deixar sofrer. Não, não. O que a doutrina ensina é como não está colocando. Nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para amenizar a dor do nosso semelhante. Porque se ele tiver que passar por situações aflitivas, não vai depender da nossa ação, é Deus, é com ele e Deus, né? Nós devemos fazer sim tudo para amenizar a dor do outro. Muito bem colocado, Nando, é justamente isso. Agora nós vamos, pessoal, lá para o item número 11, que Kardec fala um pouquinho sobre o esquecimento do passado. Deixa eu ver aqui, tem mais uma colocação da Iracema, né? A repórter Suzana, diz ela, Suzana Naspolini teve 5 câncer, né? Aquela que desencarnou, né? Será que ela pediu para passar por isso e falecer tão nova? Iracema, então, o bonito, né? Eu digo até bonito para a gente não julgar. Nós não podemos afirmar, né, Iracema? Não podemos afirmar que a pessoa pediu uma situação dessa, né? Foi só provas. Pode ser que seja expiação, entendeu? Pode ser que essa doença seja consequência, né, de atitudes em desequilíbrio desse espírito, né, que se apresentava aqui como Suzano. Pode ser que esse espírito, né, tivesse errado ou em existências passadas ou na atual que geraram essa doença. Como pode também ter sido pedido por ela. O bom é que a gente não consegue saber, Iracema. O importante é sempre imaginar como a pessoa lida com isso, né? Como a pessoa enfrenta a situação. Porque sendo prova ou sendo expiação, isso é o importante, que a gente sempre procure manter a fé em Deus, a resignação, para se manter sereno dentro do possível, né? A Rosilene dizendo, doutrina maravilhosa, e sua explicação nos faz entender muito bem, não julgar, aprendendo muito. Muito bom, obrigado, viu, Rosilene? E a doutrina é maravilhosa mesmo, né? Esse capítulo 5 principalmente, a hora que a gente toma contato com ele, a gente percebe quanto que Deus é justo, as leis de Deus são perfeitas, né? Ninguém sofre por acaso. E a gente vai compreendendo que existem inúmeras possibilidades, né, que ocorrem a dor, que tem causas na existência atual, causas na existência passada, são apenas provas às vezes e não expiações. Então, para a gente perceber como que nós precisamos conhecer, né, da doutrina. Então agora lá no item 11, meus amigos, já caminhando aqui para o encerramento, Kardec diz assim, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Vejam bem, muitas pessoas dizem assim, né? Se eu me lembrasse do que eu fui no passado, eu poderia fazer melhor hoje. A gente não ouve isso? A pessoa fala, eu preferia lembrar tudo que eu já fiz, lembrar das existências passadas me ajudaria, né? Mas, primeiro ponto, Deus é sabedoria infinita, inteligência suprema, como nos diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é perfeito. Se Ele fez assim, primeiro ponto indiscutível, né? Primeiro ponto, Deus sabe o que faz. Mas a gente poderia até argumentar alguns detalhes. Se nós nos lembrássemos do que fizemos antes, né? Imaginem vocês se dentro do lar de cada um de nós a gente estivesse ali convivendo com alguém próximo, um irmão, uma mãe, um pai, um filho, quaisquer ligações familiares. A gente olhasse para aquela pessoa lembrando que nós a prejudicamos no passado. Imaginem quanto que nós ficaríamos envergonhados de estar ali com alguém que está nos acolhendo, que está nos oferecendo o melhor, e nós prejudicamos no passado. Qual nível de vergonha nós teríamos? Por outro lado,
Se nós no passado tivermos sido alguém importante, em destaque na sociedade, a gente poderia hoje se sentir vaidoso, a gente poderia se sentir orgulhoso, eu sou melhor que os outros, sendo que às vezes a gente reencarnou para trabalhar a humildade em nós. Entenderam como o esquecimento é útil? Por último, imagine uma mãe olhando para o seu filho que ela ama e vendo ali aquele inimigo do passado, aquele inimigo que foi seriamente, que se desentenderam seriamente no passado. Como que essa mãe consegue amar esse filho? Então Deus é sábio. O esquecimento faz parte dessa bênção divina para nos ajudar a conviver em paz, sem nos recordarmos das nossas relações passadas. A gente pode sim sentir ali, diante de alguém, uma aversão, A gente sente às vezes que tem uma barreira, a gente sente que não consegue se aproximar muito. É um sinal, de que tivemos algum problema lá atrás. Mas aí que é o sinal de que a gente deve se aproximar dessa pessoa. Devemos fazer o melhor para conviver da melhor forma. Porque nós trazemos, meus amigos, aquela questão da voz interior, essa voz instintiva da consciência, como uma voz lá íntima da alma que nos diz: tolera, perdoa, se entende com essa pessoa, para que a gente possa vencer esses problemas do passado. Porque quando a gente desencarna e volta ao mundo espiritual, aí a gente vai recordar tudo, Mas aqui é uma bênção o esquecimento, Deixa eu ver, tem uma colocação aqui do Elzio Abreu, dizendo que teve uma união de 12 anos, foi traído e abandonado, criou 3 filhos sozinho, agora está se repetindo outra vez. 12 anos de relação e 2 crianças, 3 e 5 anos, seria uma aprovação? Então, Eliseu, é aquela mesma... Elzio, desculpa. Então, Elzio, é aquela mesma situação. A gente não pode afirmar, que isso seria uma expiação, uma aprovação, entendeu? De toda forma, você está, sim, enfrentando uma aflição, um momento difícil, que depende de como você vai reagir, Mas, pensa sempre assim, eu te diria, não pense jamais, Elzio, em um castigo, em uma injustiça, querer dizer assim: por que comigo? Se você está enfrentando isso, Elzio, eu te digo com toda certeza, ou você pediu, ou você está sofrendo a consequência de uma atitude sua semelhante do passado. Você não sabe nas experiências passadas reencarnatórias se não foi você quem traiu, se não foi você quem abandonou, e agora você vem e sofre uma situação semelhante, entendeu? Então, Elzio, de qualquer forma, faz como você vem fazendo, imagino eu. Toca a sua vida com fé em Deus, pede forças a Deus para você criar seus filhos, Não se revolte contra Deus, tira lições de tudo isso que você está enfrentando, porque de qualquer forma, injusto isso não é, entendeu? No mínimo pode ter sido algo que você aceitou antes de reencarnar, e se não, pode ser consequência dos seus erros do passado também, Então, meu amigo, forças, fé em Deus e faça o seu melhor, Não julgue, põe na mão de Deus essas pessoas, que o traíram, mas toca a tua vida em paz, fazendo o teu melhor. E a Fátima diz: então a terapia de vidas passadas não é recomendável? Então, a Fátima toca num ponto aqui muito legal, viu, Fátima? Obrigado. Porque, pessoal, terapias de vidas passadas tem momentos, tem situações que pode sim ser útil a terapia de vida passada. Ela pode servir como um auxílio, para resolver um trauma, uma situação conflitiva lá de uma existência passada, mas não deve ser buscada de forma aleatória por quaisquer curiosidades, vamos dizer. Não, a terapia de vida passada é apenas para casos muito raros,
que um bom profissional sério, possa regredir a pessoa apenas no momento daquele drama vivido e trazer para que ela resolva esse conflito. Porque se não há um bom profissional, pode gerar mais problemas ainda para aquele que regride, abre as portas, né, de um passado reencarnatório, que pode trazer mais conflitos ainda. Então eu diria, regressão de memória em alguns poucos casos, com um bom profissional e jamais por curiosidade, apenas como terapia, né? Terapia para resolver alguns conflitos aí. Adair Alves dizendo, o esquecimento é uma bênção, né? Eu não gostaria de saber. É isso mesmo. Certíssimo, viu, Adair? Então, a Helena também reconhecendo, acho que já prejudiquei todos nós, viu, Helena? Creio que todos nós temos que conscientizarmos que nós já erramos muito provavelmente já prejudicamos outros. Então, muitas vezes a gente sofre aqui as chamadas expiações, né? Ana Lúcia Olive dizendo que ouviu numa palestra uma vez que em existências passadas fomos piores do que somos hoje. Melhor não lembrar mesmo. Então, né, Ana Lúcia, a lógica diz que hoje nós somos a nossa melhor versão. Vocês concordam? Hoje nós estamos sempre, no momento atual, no melhor que nós podemos, porque a gente não regride. A nossa tendência é sempre avançar, ou mantermos-nos estacionários, como diz a doutrina espírita. Então, se a gente não regride, não piora, né? Hoje nós somos a nossa melhor versão. E por isso, se a gente vê falhas e imperfeições hoje, é o que a Ana Lúcia diz, melhor não querer pensar no passado, né? A Maria Helena Butião dizendo, né? Passou vibrações para meu filho Fausto em Ribeirão. Legal, Maria Helena, a gente vai fazer sim. Uma oração ao final, pedimos por todos nós. A Denise dizendo, o senhor pode tirar uma dúvida? Não precisa chamar de senhor se não quiser, viu? Fica à vontade, você tá tudo bem. Qual atividade que tivemos que tomar quando iremos em um velório? Ah, legal. E entrar dentro do cemitério, ou até mesmo no hospital. O que eu quero dizer, que atitude, né, devemos tomar, o que devemos fazer? É boa pergunta, Denise, porque são lugares, né, que exigem um respeito muito grande, né? Um cemitério, um hospital. Porque a gente vê, infelizmente, né, meus amigos, que um velório, muitas pessoas vão para querer mostrar ali solidariedade, mas não consegue manter aquele padrão de apoio, de solidariedade. Às vezes uns minutinhos ali é solidário, depois forma-se um grupinho, começa a conversar, contar piadas. Não é bom isso, né? Eu sou da opinião que fiquemos menos tempo em um velório com qualidade do que ficarmos muitas horas nessa situação ruim, lamentável, né? Porque num velório, né, Denise, o espírito desencarnante ainda está ligado ao corpo muitas vezes. E ali precisam de vibrações boas, de paz no ambiente. E às vezes as nossas conversas perturbam o desencarnante. Então melhor que fiquemos menos, né, em oração, em apoio aos familiares que ficaram, né, do que queremos ficar mais tempo apenas para mostrar. A gente tem muito de aparência, né, como os fariseus de antigamente. Às vezes a gente quer mostrar que nós somos solidários. Ah, fiquei 5 horas. De que adiantou? Ficou conversando, contando piadas, né? Então pensemos na lógica. A gente, se não consegue ficar muito tempo, fiquemos menos com qualidade. Hospital também. Um hospital é um lugar onde tem os enfermos, né? Os espíritos estão ali tratando desses que estão internados. Tem a parte espiritual também no hospital. Quantos que estão ali sofrendo obsessões dentro do hospital? Então que a nossa atitude seja de respeito, de oração, né? São lugares que a gente deve manter esse respeito, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Então, a Denise dizendo aí, né, que entra num lugar ou em outro, sente presença de espírito, né, mas não dá medo, simplesmente fecha os olhos e faça uma oração. É isso mesmo. Muito bom, Denise, porque tem mesmo espírito, tanto no cemitério quanto nos hospitais, né? Muito legal, é isso mesmo.
a Bruna Oliveira dizendo: como podemos proteger nosso lar de más energias, de espíritos perdidos? Bruna Oliveira, boa pergunta, viu? Nós precisamos muito manter o nosso lar, né, em equilíbrio, em paz, com proteção espiritual, né? E como que a gente faz isso? Oração, né, Bruna? É essencial. A doutrina espírita recomenda o evangelho no lar. Escolher um dia da semana para fazer, num dia e hora marcados na semana, ler um trechinho do evangelho, comentar, fazer uma prece, né? Sempre em oração, evitando palavras, né, agressivas, palavras chulas, né? Um lar harmonioso, onde a gente mantém bons pensamentos, porque o lar, Bruna, ele vai ter a proteção pelas nossas atitudes íntimas, né? O que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente decide, como a gente fala, tudo isso vai resultar no que é o lar. Então, que a gente tenha bons pensamentos, oração, respeito ao outro, não falemos de coisas negativas, agressivas, isso é que dá, né, a proteção no lar. Obrigado, Denise. Depilação aqui também, dizendo que foi ótima colocação, né, a respeito que fizemos anteriormente, né, sobre a questão do velório ali, né. Então, a Rosana dizendo que faz o Evangelho do Lar toda quinta. Excelente, né, esse Evangelho no Lar. Vamos fazer a prece sim, viu, Dileta? Todos aqueles que querem registrar aqui os seus pedidos pela oração, a gente faz uma oração aqui ao final, pedindo aos bons espíritos, né, que possam atender a todos esses necessitados. Meus amigos, para a gente encerrar, né, me desculpe até passando aqui um pouquinho do horário, não gosto de passar da 1 hora para não ficar cansativo. Nós vamos ler apenas mais um trechinho aqui, no item 12, tá, para a gente encerrar. Diz assim Kardec: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Vejam que bonito isso, bendizer do sofrimento. É aquela pessoa que está tão consciente de que não tem nada por acaso, que se está sofrendo tem uma causa, ou na vida atual, ou em existências passadas, essa pessoa bendiz o sofrimento. Quer dizer o quê? Ela aceita com bom grado aquilo, porque sabe que esse sofrimento vai levá-la a crescer espiritualmente, vai ajudá-la como espírito imortal que é, né? Essa pessoa entende que não há injustiça, não há acaso, que Deus é justo, e se ela está sofrendo, ela precisa tirar lição disso, né? E eu quero destacar um ponto muito interessante, que existe uma diferença, meus amigos, entre dor e sofrimento. Dor e sofrimento pode parecer a mesma coisa, não é. O que é dor? A dor é quando surge uma situação aflitiva na nossa vida, uma doença, né, um familiar problemático, a perda de um emprego, né, uma dificuldade financeira. Tem muitos problemas que surgem na vida, isso é dor, tá? A dor bate à nossa porta muitas vezes, tá? Mas sofrimento, o que seria? É como eu lido com a dor. A pessoa que lida com resignação, que não se revolta, que não reclama, que aceita aquela dificuldade, entendendo que Deus é justo, que se aquilo bateu à sua porta é porque tem uma razão de ser, essa pessoa não sofre mais do que vai sofrer. Porque a dor leva-nos a um sofrimento, a uma aflição. Mas às vezes vocês entendem que a gente sofre mais do que deveria. Porque a gente reclama, a gente se revolta, a gente revolta-se com Deus. E aí o sofrimento aumenta. A gente não precisaria sofrer tanto, vocês entenderam? Então a dor vem, mas o sofrimento é opcional. A gente pode sofrer mais ou menos, depende de como a gente enfrenta a situação. Olha lá, o Nando colocou, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. É isso, né?
A Denise colocando, verdade, Paulo, estou com dor de ver, do pet, né, que passou por cirurgia. Aí, legal, a Denise tocou num ponto aqui que eu vou lembrar outra questão, Denise. O André Luiz, aquele espírito que escreveu o livro Nosso Lar, acho que é conhecido de todos, ele coloca no livro Ação e Reação, ele fala de 3 tipos de dores. Olha que legal isso, para a gente encerrar. Ele fala de dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Olha só que interessante, 3 formas de dores na nossa vida. A Denise falou ali da dor de um pet que passou por uma cirurgia, que a gente sofre com isso, né? Muitas vezes a gente pergunta por que os animais sofrem, não é algo que nos intriga? Por que o animal que não faz maldade, que não tem livre-arbítrio de fazer escolhas más, que não prejudica o outro como ser humano, por que ele sofre, né? Se Deus é justo. Aí André Luiz explica, meus amigos, isso chama dor evolução. Nós estamos num mundo onde a dor faz parte, né? Esse animal que está aqui no planeta Terra, ele está num contexto que gera dores, gera doenças, faz parte do planeta nosso. Mas esse animalzinho que enfrenta uma dor, uma doença, essa dor o leva a progredir, entendeu, Denise e amigos? Porque naquele animalzinho tem um princípio espiritual, a gente não pode esquecer isso. O animal não é apenas a carcaça física. Quando o animal morre, ele liberta esse princípio espiritual que não é espírito ainda, mas é um princípio espiritual, um princípio inteligente que vai reencarnar, né? Então esse princípio inteligente, princípio espiritual que habita o corpo do animal, progride com essa doença que enfrenta. Vocês entendem que Deus é perfeito? Ele tira através da dor do animal um progresso para esse animal, para esse princípio espiritual. Então essa é dor evolução, tá? Legal então, né, Ivani? Depois, dor expiação. O que é dor expiação? É a que a gente enfrenta. Dor expiação é aquela que nós sofremos porque fizemos o mal. Todas as vezes que nós prejudicamos alguém, a gente sofre de forma semelhante, não por castigo, para a gente aprender que aquilo não deve mais ser feito. Então, quando a gente sofre uma dor que é expiatória, é consequência de um erro do passado, é essa dor. Ela nos leva a reparar, a expiar, quer dizer, sofrer da mesma forma que fizemos o outro sofrer. E a última dor que André Luiz coloca, dor auxílio. Olha só que interessante. Quando a gente vê aqueles familiares agonizantes que ficam enfermos numa cama por anos, né? Acho que todos nós já passamos por essa experiência de ter um familiar assim. Quantos familiares que ficam às vezes 2 anos, 3 anos, 5 anos numa cama, a gente sofrendo de ver aquela aflição e aí desencarna. Aí a pessoa pergunta, por que teve que sofrer tanto? Não podia ter desencarnado antes? Dor auxílio. André Luiz explica que essa dor é para preparar esse espírito para desencarnar em melhor situação. Se esse espírito que estava ali naquele corpo enfermo desencarnasse no primeiro momento que começou a doença, ele poderia atravessar anos de trevas no mundo espiritual, em regiões umbralinas de dor. Deus, que é muito misericordioso, permite que ele fique no nosso lar sendo cuidado por quem o ama, para que ele vá expurgando os fluidos deletérios, para que ele vá se transformando intimamente, vá se reajustando com a consciência, para quando desencarnar em melhor situação. Percebam as belezas da criação divina. Deus é amor e misericórdia em todos os momentos, para a gente não ficar acusando a Deus de injustiça, reclamando que Deus permitiu isso ou aquilo. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida.
A Denise colocando, né? Nossa, Paulo, que emoção. Minha avó, Dona Amélia, 5 meses, passou então, né, Denise, por essa experiência, muito provavelmente. Para a gente perceber, meus amigos, como que essa doutrina nos esclarece, nos ilumina, para a gente entender os revés, as dificuldades da vida. Colocando ainda, né, Denise, só tenho agradecido pelo dia de hoje. É isso, nós temos que agradecer e muito. Meus amigos, é o seguinte, esse capítulo, como disse, é bem longo. Eu vou parar por aqui, né? Me perdoem passar aí de 1 hora um pouquinho. Nós vamos continuar esse capítulo na próxima semana, tá? Tem mais uns tópicos aí muito interessantes desse capítulo e a gente continua na próxima semana. Deixa eu me ver aqui primeiro se tem alguma pergunta ou alguma colocação aqui para a gente destacar, aí a gente encerra, tá bom? Me perdoem se eu pulo alguma fala de vocês, pessoal. É que aqui no Face tem muitos amigos conectados e amigas, né? Às vezes eu não consigo acompanhar todas as falas de vocês aqui, tá? Me perdoem. Vamos ver aqui. Aí, tem mais gente dizendo que faz o culto no lar, né? A Leonora dizendo, legal, Rosana, eu que agradeço. A Leonora dizendo, todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de círculo natural. Classificamos-nos como os bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas, né, de energia eletromagnética. Lá, ela está destacando um trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, muito legal, né? Para a gente perceber, legal, Leonora, muito bom, ela deixa ali registrado, né, essa orientação de Emmanuel, né, que nós estamos numa ligação aí mental, né, permutando energias, permutando, né, uma troca que acontece entre nós. Muito bem colocado. Mais pedido aqui de orações, né, vamos fazer agora a nossa oração para encerrar. Reconhecer que errou já é um progresso, é isso mesmo, né, Leonora? Muito bom, pessoal. Muito legal, viu? A Silmara, né, dizendo também que o marido está com câncer terminal, né? Vamos também orar por ele, que tenha resignação, né? Fé em Deus. Legal, né, Loiva? A explicação das dores que André Luiz oferece, né? Ana Lúcia dizendo que um dia ouviu a expressão que esse espírito que passa por 2, 3 anos sofrendo está fazendo um tratamento de beleza, né? Para chegar lá bem mais leve e bonito. Muito legal, é isso mesmo. Eu que agradeço, pessoal, muito bom, viu? Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Então vamos para a gente encerrar, né? Que já passamos um pouquinho do nosso horário, agradeço muito a tolerância de vocês. Fazer a nossa prece, então, por todos esses pedidos que foram registrados aqui nessa live de hoje. Pedimos a Deus, nosso Pai, que conceda a bênção de bons amigos espirituais visitarem esses lares que pedem aqui por seus familiares, por amigos queridos, por todos aqueles que nós mentalizamos nessa hora, que sabemos que apresentam dificuldades, ou aqui encarnados, ou mesmo aqueles que já partiram para a vida espiritual. Permita, Pai, que os teus mensageiros de luz possam levar o bálsamo salutar, o consolo que alivia as dores, os bons pensamentos que fortalecem, que dão resignação. Abençoa também, Senhor, os nossos lares, todos nós, nossa família, para que a gente possa conviver em paz e harmonia. Abençoe e dê forças a esses enfermos, como foram citados aqui, os pedidos, essas pessoas que carregam, né, doenças terminais, aflitivas. Que Deus dê o consolo, a força, a coragem, a resignação, para que não desanimem, para que a gente tenha sempre a fé em Deus, de compreender que Deus é o nosso Pai, que se permite que essas dores estejam presentes em nossa vida, é porque tem uma finalidade. Por algum motivo, essas dores vão nos ensinar, e nós podemos crescer espiritualmente com essas situações aflitivas. Abençoa, Pai, por toda parte, onde há dor, desespero, aflição, agonia.
Que a tua luz divina ilumine esse planeta Terra. Muito obrigado, Pai, de infinito amor, por mais este momento que estivemos reunidos em teu nome, e que nos abençoe a todos nessa hora, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, muita paz a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que eu tenho a maior alegria de participar aqui com vocês, essa página tão frequentada, tão visualizada. Um abraço carinhoso a todos, que tenhamos uma noite de paz, que nós possamos refletir sobre tudo isso que estudamos aqui hoje, que é muito importante na nossa vida, para que a gente passe a entender o Criador como aquele Pai amoroso, que nos ama, que jamais, jamais ia permitir que nós sofrêssemos em vão. Não há castigo, não há acaso, não há negligência nenhuma, tudo está na mais perfeita ordem. Que a gente aprenda a tirar lições da vida e que a gente mostre a nossa fé em Deus, mostrando nossa coragem, nossa resignação, ensinando os irmãos que ainda não aprenderam, com a nossa resignação, com o nosso bom ânimo, que a gente possa honrar esse título de filhos de Deus que somos. Porque Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando a gente atingir o nível de pacificar a nossa volta, de eliminar os conflitos, de ajudar para que tenha paz à nossa volta, no nosso lar, estamos honrando o título de filhos de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Muito obrigado por tantas mensagens tão carinhosas que eu vejo aqui. Recebo com muita alegria para o meu coração de todos vocês. Deus retribua em bênçãos de paz a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, quando voltaremos a estudar esse capítulo 5, dando conclusão a ele, tá bom? Um abraço, queridos amigos, queridas amigas, fiquem na paz de Deus.